Antes de fazer menção da palavra de Deus, eu gostaria de, em espírito de oração, que nós louvássemos ao Senhor com o hino 151 da nossa harpa cristã. 151. Diz assim, em espírito de oração: fala, Jesus, comigo. Fala-me hoje, sim. Fala com tua bondade, fica perto de mim. Meu coração até está
Senhor é o que nós precisamos e necessitamos dia após dia. Sem a voz do Senhor, sem o falar do Senhor em nossas vidas, nada nós somos, nada nós podemos e nada nós seremos. Queria ser bem sucinto na ministração da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São João, um versículo muito grande e muito a saber de todos. São João, capítulo 11, versículo 35. São João, capítulo 11, versículo 35. Diz a palavra de Deus aqui na Bíblia Sagrada. João, capítulo 11, versículo 35, nos diz assim: Jesus chorou. Poder sentar mais. Essa passagem nos fala sobre Lázaro, que estava morto, mas Jesus fez o milagre da ressurreição. Mas nós vamos levar ela para o outro lado, como nos cuidado o tema, sinais sobre a vida ou os finais dos tempos. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi enviado à terra, através do nosso Deus, para que pudesse fazer aquilo que era determinado, Ele veio com um amor imenso, com um amor bem grande para conosco, em dar a sua vida por amor de nós. Ele não fez com o coração triste, com o coração dolorido, com o coração amargurado. Ele fez com satisfação, porque Ele quer. Era a vontade dele, como ainda é a vontade dele, que muitos sejam salvos. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos alerta que muitos vão ser chamados, mas poucos serão aqueles que serão escolhidos e terão a entrada permitida pela porta estreita. Jesus chorou. Hoje Ele ainda chora, e muito, pelas almas que estão se perdendo pelo mundo afora. Por aqueles que antes estavam dentro da igreja, mas a palavra de Deus é sucinta quando ela diz que as más compensações corrompem os bons costumes. Quantas almas? Quantas almas se perderam dentro da igreja onde estavam e ouvindo as palavras, as coisas. Eu costumo dizer lá para alguns irmãos que o pecado ele é gostoso. Se fosse ruim, ninguém queria experimentar. O ruim são as consequências que ele nos traz. O pecado, muitos querem, muitos desejam, mas as consequências são terríveis. Então, um conselho: não queira, porque querendo, com certeza, você sofrerá. E nós vemos que Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo, Ele veio nos trazendo paz, alegria e acabar com o sacrifício de animais. E hoje, nós não vivemos mais nos tempos da lei, e sim no tempo da graça. Como diz a palavra de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Um dom que Ele nos concedeu. Nós vemos hoje, a vida do Senhor está bem mais perto do que nós podemos imaginar. Diz a palavra de Deus que Deus tem abreviado o tempo
conquistar a sua igreja porque está vendo o sofrimento dos seus. A Bíblia nos relata que nos finais dos tempos apareceriam falsos profetas e enganariam a muito e, se possível, até os escolhidos. É muito duro, é muito difícil termos que reconhecer tudo isso. Quantos homens e mulheres têm abandonado a igreja? Quantos jovens têm deixado de servir a Cristo para poder curtir o mundo aí fora? E quantos não têm a oportunidade de regressar à casa do Pai? Experiências eu tenho tamanhas, imensas. Está aqui a minha esposa, que eu dou graças a Deus de tê-la como esposa. Eu louvo a Deus porque, através desta mulher, que antes servia ao inimigo do centro, e hoje está servindo a este Deus tão maravilhoso. Foi resgatada do centro de Macumba para poder servir a Deus, e hoje é o meu braço direito fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Quantas e quantas vezes, às vezes desanimado, e ela vem e diz: filho, hoje tem culto. Filho, você não vai ler a Bíblia? Eu louvo a Deus pela vida dela. Tem um ditado que diz que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Ela não é alta no tamanho, mas é grande em sabedoria, é grande em entendimento, é grande quando o Senhor a usa com poucas palavras. Diz a palavra que não é por muito falar que o mundo será salvo. Jesus chorou. E quantos aí estão deixando Jesus chorar, não fazendo a vontade dele? Eu me lembro muito bem que quando eu estava afastado do caminho do Senhor, foi uma coisa terrível, tremenda. Foram quase 25 anos afastado, me deliciando com as coisas que o mundo me ofereceu. Mas eu louvo a Deus que Deus ainda me deu a oportunidade de poder regressar antes que ele viesse buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Hoje, em meu corpo, eu tenho 13 cirurgias. 13. E uma delas, eu tenho uma coisa maravilhosa de agradecer a Deus todo dia, porque foi a cirurgia da coluna lombar, onde eu tenho 2 irmãos. Um está com os ossos atrofiados, não consegue mais andar. O outro está andando com um aparelho que é recarregado na energia elétrica. E mais 4 amigos que estão numa cadeira de roda, numa cama, outros no leito. E outro de muleta, com a mesma cirurgia que eu fiz. Eu louvo a Deus porque Deus ainda na sua infinita misericórdia disse: meu filho, ainda não é o tempo de você parar. Me lembro, com 27 anos, eu tive um infarto na Nossa Senhora de Fátima, afastado do aprisco do Pai. E hoje Deus me deu essa oportunidade de ter posto 4 mulheres na minha vida. Eu falei com o nosso pastor, 4 mulheres que eu admiro muito, e oro a Deus para que Ele continue fortalecendo essas mulheres na obra do Pai. É a minha esposa, a missionária Miriam, e a esposa do Itamar, que tem o seu bar ali no Parque Flora, a pastora Glória, que hoje está ministrando em Queimados na igreja, e a nossa pastora Gorete, que aceitou esse peixe quando chegou lá, todo cheio de escama, todo sujo, todo imundo. Essas 3 mulheres me jogaram lá e ela, com paciência, foi tirando uma a uma escama. E hoje
juntamente com a minha esposa, louvando e exaltando o Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui que o inimigo não tem brincado de ser inimigo. Ele pega a coisa mais preciosa que Deus formou, a família, para destruir, para desarmonizar, para dividir. E quantas famílias estão deste jeito? E quantas famílias estão aí destruídas, não tendo mais forças para poder se levantar, não tendo mais forças para poder prosseguir. Mas nós ainda estamos aqui, orando a Deus, pedindo a Deus por essas vidas. Jesus está chorando por essas almas. Mas ao mesmo tempo, quando a Bíblia diz que há festa no céu quando uma alma se arrepende e se rende aos pés do Senhor, imagine 10 almas se rendendo aos pés do Senhor. Se há uma festa no céu, é nesse momento que Jesus se sente feliz, alegre e esboça um sorriso maravilhoso. E hoje ele está chorando por muitas almas que estão por este mundo vagando. Quantos pastores, quantas pastoras, quantas missionárias, quantos presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares de trabalho, diaconisas estão por esse mundo afora afastados do aprisco. Eu estive em Maricá essa semana agora e tive uma notícia triste. A minha sobrinha, que antes estava sempre no conjunto de dança, de louvores, e eu conversando com a minha irmã, ela está afastada do caminho do Senhor. É triste, é doloroso, é algo muito arrepiante de ter visto ela lá louvando a Deus e hoje afastada. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A minha irmã, com certeza, até hoje, servindo a Deus, tem falado para ela, tem brigado, tem demonstrado em ir para a igreja, em louvar a Deus, em fazer a vontade de Deus para que ela possa regressar ao aprisco. A vinda de Cristo está bem mais próxima do que nós podemos imaginar. Quantos estão abandonando a cruz no meio do caminho? Quantos estão diminuindo a cruz para se tornar mais leve? Mas quando chegar naquele lugar, na ultrapassagem, ela vai se tornar pequena e você não vai conseguir, porque você diminuiu no meio do caminho. A cruz é pesada, é difícil de carregar, é difícil, é dolorosa, mas nós temos que carregar. Porque quando ela se torna bem pesada, aí o Senhor vem com o seu braço forte e alivia, para que nós possamos continuar a jornada. Hoje nós vemos a igreja que antes estava hiperlotada. Almas sedentas querendo ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vemos a igreja não com quantidade, mas sim com qualidade. Nós somos qualificados para podermos estar na presença de Deus. Eu estava em uma certa igreja, não costumo dizer a igreja, e eu ouvi o mensageiro, por isso que diz que falsos profetas já estão em nosso meio. Falsos pastores. Eu louvo a Deus porque as igrejas que nós entramos existem homens e mulheres fiéis a Deus.
E o pastor e o mensageiro disse que para vir para Deus, você tem que vir perfeito. Mas a minha Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz: vinde como estás. Deus, Ele não veio para os sãos, mas sim para os necessitados, para os enfermos. Os sãos não precisam de médicos, e sim os enfermos. Então Ele veio curar, veio salvar, veio libertar, veio transformar as vidas. E é isso que Ele tem feito dia após dia. Eu pensei no meu afastamento da casa de Deus. Eu parti para a eternidade sem Deus e sem salvação. Mas eu louvo a Deus porque a palavra dele me diz que a causa de não sermos consumidos é a sua misericórdia. Ele teve misericórdia da minha vida, teve misericórdia da vida da minha esposa, teve misericórdia dos meus filhos, que hoje eu posso dizer, afirmando sem medo de errar, que eu e a minha família servimos ao Senhor. Meu filho, que era o mais velho, era do rock. O mais novo andava por esse mundo afora, com as amizades. A minha esposa no centro e eu afastado do caminho do Pai. Deus fez uma varredura tão grande, juntou toda a família. Hoje o meu filho mais velho dá aulas em faculdades, faz estudos, dá palestras em presídios e por aí afora dá a palavra de Deus. O mais novo é músico, está louvando a Deus. A minha esposa, juntamente comigo, caminhando nesta jornada, fazendo a vontade dele. Hoje nós vemos aí fora as oportunidades que o inimigo nos traz. Nós ouvimos aqui um louvor no início do culto, que nós temos que prestar atenção em muitas coisas as quais nós louvamos. Em algumas coisas as quais nós falamos. E eu costumo dizer na igreja, quando me dá a oportunidade de poder abrir o culto com os louvores e sempre dar uma palavra através de cada louvor pequenininha, de 1 minuto no máximo. E o louvor que nós entoamos aqui: ora, vem Senhor Jesus. Uma pergunta, responda você próprio, não precisa dizer. Se Jesus vier agora, como você acabou de entoar, ora, vem Senhor Jesus, você está pronta para subir com Ele? Então, um pouco de reflexão para nós que estamos aqui, podemos refletir e ver o que nós estamos louvando. E no louvor que nós entramos aqui: fala, Jesus querido, fala-me hoje assim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. A voz do Senhor, ela sempre foi serena e tranquila. Até para repreender, Deus é manso e suave. Ele primeiro te alicerça para que você possa receber a repreensão. Ele te consola, te conforta, te dá força para quando ele vir com a repreensão, você aceitar de bom grado. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que eu, o Senhor, repreendo e castigo a todos quanto o amam. Receber a repreensão de Deus é coisa maravilhosa. Eu recebi durante esse tempo que eu estava afastado. E Deus me deu mais uma oportunidade de retornar ao caminho dele, louvando e exaltando o seu nome. E nós vemos hoje em dia, às vezes, eu conversando com o nosso pastor aqui,
que as pessoas acham que barulho é poder de Deus. Não, barulho não é poder de Deus. Eu costumo sentir a presença de Deus, como a minha esposa sabe, ela às vezes tem até um pouco de receio de não ficar perto de mim, porque eu costumo sentir a presença de Deus chorando. Em louvor, em alguma palavra, mas eu choro e muito. Lá na igreja, se vocês perguntarem a pastora Gorete ou qualquer irmão, o chorão está? Se eu não estiver, não. Se eu estiver, aí ele é ali. Eu gosto, eu amo derramar lágrimas na presença de Deus. E Deus é maravilhoso. Não é um barulho que vai me fazer sentir a presença. Um culto assim, solene, tranquilo, onde Deus, Ele fala como louvor, fala suavemente, fala com muito amor. Ouvir tua voz eu quero nesse mesmo som. Deus, Ele não precisa gritar. Quando nesta passagem Ele chorou pela morte do amigo, como nós choramos quando o ente querido desce a sepultura. Muitos dizem, este dorme com o Senhor, mas nós só saberemos naquele grande dia. Eu aprendi com o pastor Cláudio Duarte que nós teremos 3 coisas a dizer lá no céu. Uma é, cheguei. A outra é, cadê fulano? Que antes pregava, louvava, fazia, acontecia, orava, os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos. Cadê ele? Não está ali. E a outra é, você aqui, aquele que o qual você não dava nada, estava jogado pela rua, estava aí perambulando, e você não dava nada por ele, aquele estará naquele grande dia, onde você terá a surpresa de vê-lo entrando na cidade santa pelas portas. Digo isso porque teve um irmão lá na igreja, que ele, quando chegava na igreja, eu dizia assim, eu tenho misericórdia, totalmente embriagado, e dizia uma frase, nunca mais diga isso. Ele chegava na igreja, totalmente embriagado, e eu pedia assim, não tem misericórdia, me dá força para me suportar esse irmão. E com o passar do tempo, ele se converteu, se batizou lá na igreja e foi um dos meus braços me ajudando nesta caminhada. Pena que durou pouco tempo. O Senhor o preparou e o levou. Nosso irmão Mário. Eu louvo a Deus porque o tempo que ele esteve conosco foi uma coisa maravilhosa. Os sinais dos finais dos tempos nós estamos vendo de olhos vivos. Não é preciso você fechar os olhos para ver espiritualmente, não. Olhos vivos você está vendo. Em famílias, desunião entre irmãos. Em família, desunião entre pai e mãe. Nas igrejas, a briga por alguma coisa que queiram afastar algumas pessoas para poder tomar aquele lugar. Muitos que estão no cargo há tantos anos não querem perder, não querem deixar ninguém tomar conta. Mas a obra de Deus, ela tem que prosseguir. Ela tem que ir adiante. E infelizmente, a olhos vistos, nós estamos vendo os sinais se cumprindo. Terremotos, já ouvimos e muitos. Filhos tramando a morte dos pais para poder receber a sua herança. O inimigo está batendo palmas. E o pior de tudo, é algo que eu não gostaria de ver, mas infelizmente nós vemos no YouTube, pastores acusando outros pastores, e isso está entristecendo, é por isso que Jesus continua chorando por isso.
vendo que os seus filhos, nós estamos defamando a palavra de Deus e o Evangelho. Mas eu louvo a Deus que ainda existe um povo pequeno, como o pastor já pregou aqui, Manuel Santiago. Nós, quando louvamos ao Senhor dos varões com a igreja pequena, ele diz, mas assim não está meio estranho isso aqui não. A igreja pequena não é o tamanho, e sim a união que eles tinham entre si, o amor que eles tinham entre si, a comunhão que existiam entre si, aquele carinho, aquele afeto onde cada um ajudava o outro, que diz igreja pequena onde Deus falava. Hoje em dia nós não vemos mais paralíticos sendo curados, cegos tendo as suas visões, mudos soltando a voz, coisas que antigamente nós víamos por aí afora. Um milagre que eu nunca esqueci dentro da igreja, se não me falha a memória, foi em 1984, na Assembleia de Deus em Mesquita, num congresso que foi feito no União Futebol Clube, onde o ministrador da palavra foi o pastor Paulo Rossi, que já estava pregando. E tinha um irmão que ele tinha o corpo totalmente coberto por verrugas, cadabolas, no braço, no rosto. Às vezes tampava a visão, aquela bola grande, aquelas coisas penduradas, parecia até uma árvore de Natal. E naquela noite, Deus fez um mover tremendo naquela vida, onde todas aquelas coisas foram saindo uma a uma. E a pele dele ficou como pele de bebê, totalmente sem nenhuma verruga, sem nenhuma das bolas horríveis, tanto no rosto quanto no corpo, na perna, tudo. Só podia ver o rosto porque era destampado, porque o braço ele usava sempre o seu terno, a perna sempre a calça comprida com sapato e tudo mais, então não podia ver. E depois que tudo foi curado, ele pôde mostrar as costas, a barriga totalmente são. E hoje em dia, o que nós dizemos, o que nós podemos dizer, o nosso Deus continua o mesmo. O nosso Deus ele ainda não mudou. O que ele prometeu no passado está presente hoje e vai valer para quando ele vier buscar a sua igreja. Alguns irmãos dizem que botam essa palavra aqui no passado, onde diz, a Bíblia vai dizer. A minha Bíblia, ela já diz tudo. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Naquele grande dia, quando Deus estiver com toda a humanidade já ali, diante dele, ele vai vir e vai dizer, pastor Luiz, entra. Gilmar, fora. Triste vai ser para nós. Triste vai ser para nós recebermos aquele apartai-vos de mim. Então, amados, santifiquemo-nos agora, como foi dito na leitura devocional. Nos liberte de tudo e façamos a obra do Senhor enquanto é dia. Não permita que Deus continue chorando por você que não quer nada com a obra de Deus. Passe a olhar o Senhor e ver a alegria dele em ver você fazendo a obra dele. Eu costumo dizer que quando nós estamos no meio de tantas lutas, nós devemos glorificar a Deus. Tantas perseguições, tantas tribulações, tantos tormentos, aí você tem que glorificar a Deus, porque Deus está te
provando. Quando você não vê nada acontecendo, você está com a vida em mar de rosas, é preocupante. Mas o que está acontecendo? Está tudo tão calmo, está tudo tão tranquilo, alguma coisa está acontecendo. Porque a Bíblia, quando ela nos diz, ela nos relatou e nos relata que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por momentos turbulentos, que no mundo nós sofreríamos acusações, que no mundo nós seríamos apontados. Eu, quando comecei na Assembleia de Deus, foi uma coisa tremenda. Dirigindo a mocidade, um jovem queria ser dirigente de mocidade. Eu disse: querido, pode ficar à vontade. Se o pastor me tirar e colocar você, excelente. A obra é de Deus, não minha. Nós tínhamos um grupo de 100 jovens. 100 jovens louvando e exaltando ao Senhor. Hoje você vai lá, certo que alguns já se casaram, já são pais, como eu e minha esposa somos bisavô, mas eu louvo a Deus porque as tribulações vêm, as dores vêm. Eu já disse que eu, por todas as provas, eu aprendi a glorificar a Deus em meio às tribulações. Nós damos muitos cultos de ações de graça. E um presbítero disse: eu quero fazer parte dessa família porque só conta a bênção. Eu cheguei: querido, é fácil você contar a bênção também. Passe conosco, porque nós passamos para poder contar esta bênção aqui. É tão fácil. Se você passar com a gente, você conta a bênção juntamente conosco. Porque nós temos que ser provados para sermos aprovados. E eu dou graças a Deus por tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele me concedeu, por hoje eu estar aqui em sua casa, louvando e exaltando o seu nome. Eu quero continuar fazendo a vontade de Deus, não Ele chorando, mas se Ele chorar, e sim de alegria pela minha posição em sua presença. Eu gostaria de encerrar louvando a Deus. Como eu posso agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Como agradecer? Como dar a Ele o louvor? Aleluia. Seja glória a Deus.
E assim eu agradeço a oportunidade. Bem, você, Jesus.